O presidente Trump anuncia uma suspensão de 10 dias nos ataques à infraestrutura energética do Irã, afirmando que as negociações estão, abre aspas, indo muito bem. Ao mesmo tempo, 2.500 fuzileiros navais dos Estados Unidos acabaram de chegar da região, com possibilidades de mais 10.000 e planos para um possível, abre aspas, golpe final já na mesa. Então isso é paz ou apenas preparação para a próxima rodada de combates? Minuto Jerusalém começa agora. Bem-vindo de volta ao Minuto Jerusalém. Meu nome é Alex Strayman. Estou aqui com Danny Seaman e Josh Huston está esta semana em serviço. Danny, é bom ver você aqui no JNS Media Hub em Jerusalém. Temos muito para discutir esta semana. Primeiro, pergunta sobre o presidente Trump e por que e se ele está se envolvendo em diplomacia agora, tentando negociar com a República Islâmica do Irã. Ele estendeu o prazo para abrir o Estreito de Hormuz por mais 10 dias, agora até segunda-feira, 6 de abril, às 20 horas. Horário da Costa Leste, Trump escreveu no Truth Social. Conforme solicitação do governo iraniano, por favor, considere esta declaração como indicação de que estou adiando o período de destruição das usinas de energia por 10 dias. Agora, acho que a questão é, você está envolvido em uma grande operação militar contra a República Islâmica porque teve negociações pouco mais de um ano atrás que fracassaram e levaram à guerra de 12 dias. Você entrou em negociações novamente e elas fracassaram e agora você está atacando. Então, por que no meio desta guerra, de repente, você acha que estamos tentando negociar e com quem estamos negociando? Bem, antes de tudo, porque ele pode. O presidente dos Estados Unidos, ao contrário de muitas pessoas da mídia, percebe que os Estados Unidos dominaram o Irã e junto com Israel. Então ele pode fazer o que quiser no momento e ele tem objetivos estratégicos muito específicos nesta batalha. Um deles é o Estreito de Hormuz. Se ele conseguir encontrar uma maneira de chegar a algum tipo de acordo com eles, entendendo que eles realmente não têm para onde ir. O exército deles foi destruído, foi desmontado peça por peça. Os Estados Unidos eliminaram a Marinha, Israel eliminou a Força Aérea. As forças armadas deles estão sob pressão, ele sabe que não tem opções e ainda há a questão de eliminar a liderança. Quem realmente comanda lá, como você citou? Então ele sabe que eles podem ter essa percepção repentina e entender que talvez seja melhor para eles encontrar algum tipo de resposta negociada para isso e acabar com essa situação de uma forma que todos os lados fiquem satisfeitos. O que acontece depois disso? Eles estão tão enfraquecidos que ele não teme que esse regime permaneça. Em algum momento, a situação ficará tão difícil que começará a desmoronar internamente. Ele tem todas as cartas na mão e segue esse caminho, acreditando que pode convencer as pessoas nos Estados Unidos. Ele espera que isso seja concluído de forma positiva. E se não for, não é por causa dele, é por causa deles. Acho que há algumas coisas acontecendo. Primeiro, você quer saber quem está no comando no Irã, certo? Você eliminou o líder supremo. Você eliminou muitos dos principais conselheiros, lugartenentes e chefes militares dele. Acho que Trump quer saber quem realmente está no comando. Então, tentar uma negociação meio que revela quem realmente está segurando as poucas cartas que restam dentro do Irã. Então, acho que isso é importante. Outro elemento chave aqui é que vimos, como mencionei antes, que as negociações parecem ter precedido um ataque militar muito severo. Como você disse, a grande questão agora é o Estreito de Hormuz. E vimos o presidente Trump esta semana, na verdade, chamá-lo de Estreito de Trump, não Estreito de Hormuz. E ele disse, eles vão dizer que ele disse que não é brincadeira, certo? Que Trump disse que não é brincadeira. Ele está chamando de Estreito de Trump. Mas ele é um grande provocador, ele é, sem dúvida, o melhor provocador. Certo? E ele gosta de deixar todo mundo na dúvida sobre o que ele vai fazer. E isso faz parte desse jogo de negociação. Ele quer que o petróleo volte a fluir, certo? E como vimos, os preços do petróleo subiram, caíram e subiram de novo, e agora estão mais altos do que antes da guerra. Ele entende que
Tanto para os consumidores internos quanto para a comunidade internacional, ele quer que o preço do petróleo caia. Ele entende que, se os iranianos basicamente estão agindo como piratas agora pelo Golfo Pérsico e pelo Estreito de Hormuz, e estamos vendo que eles estão cobrando uma espécie de pedágio para os navios passarem. Nós vimos navios chineses, paquistaneses e outros navios conseguindo passar ao pagar uma taxa de proteção no valor de milhões de dólares para que esses navios possam atravessar. Acho que ele isentou os chineses disso. Exatamente. Então, é provável que, neste momento, o presidente Trump queira que os Estados Unidos assumam total controle do Golfo Pérsico e total controle do Estreito de Hormuz, que o presidente disse que talvez renomeie para Estreito de Trump. E parte disso também é tomar a ilha de Karg, que é a pequena ilha no Golfo Pérsico, que serve como principal centro de produção de petróleo do Irã. Vimos como o presidente na Venezuela basicamente assumiu o controle da produção de petróleo para desviar o petróleo, em vez de ir para a China, para os Estados Unidos e seus aliados. Assim, a China não consegue mais comprar petróleo com desconto desses atores malignos que, por acaso, têm petróleo, como Venezuela e Irã. Então, antes de ele partir para uma grande ação militar, acho que ele está engajado em mais uma rodada de negociações. Na verdade, possivelmente sinalizando o que ele pretende fazer. Mas você também vê que, como no passado, ele não está apenas sentado sem fazer nada e como outros negociadores que colocam sua confiança no outro lado. Não, ele está se preparando caso continuem cometendo os mesmos erros basicamente por não levarem os americanos a sério o suficiente, pois se acostumaram ao longo de 50 anos com o fato de que o Ocidente é sério nas negociações, mas pode ser enganado. E por isso eles podem achar que podem se safar fazendo a mesma coisa com Trump. Então, enquanto isso, ele não só joga suas cartas, mas também se prepara para a próxima rodada e sinaliza que é isso que vai acontecer. Agora, outra coisa que precisamos levar em conta é que os líderes do Irã, aqueles que ainda admitem que são líderes, estão na clandestinidade. Eles realmente não sabem o que está acontecendo porque não estamos recebendo informações do Irã, mas eles também não estão recebendo informações uns dos outros. Então, eles podem estar presos em uma situação que não está clara para eles. Eles estão tentando entender o que está acontecendo. Eles vão aproveitar essa pausa para tentar aprender. Com sorte, eles conseguirão entrar em contato com alguns. Há tantas coisas acontecendo das quais não temos conhecimento. Ele sabe, Trump sabe exatamente o que está acontecendo e isso lhe dá uma grande vantagem. Expor quem conversa com Trump pode causar raiva também dentro do Irã. Aqueles que lutam militarmente contra os Estados Unidos podem aproveitar o atual vácuo de poder e questionar: por que estão negociando com eles? Agora, o presidente Trump declarou, ele tuitou em 2020 que o Irã nunca venceu uma guerra e nunca perdeu uma negociação. Então, Trump pode estar olhando para os iranianos e dizendo: ei, eles acham que são os melhores negociadores do mundo, então eu vou entrar no jogo deles e vou mostrar para eles. Ele faz isso mudando a equação. Quando Obama negociava, perguntava: o que posso te dar? Se você chega à mesa dizendo isso, os iranianos vão levar tudo e ainda levar muito mais. Trump e Israel agora, o mandato deles neste momento é negociar sob ataque com a ameaça de uma força militar enorme, enorme. Steve Witkoff falou sobre as negociações em uma reunião recente do gabinete. Vamos ouvir o que ele disse. Posso informar a vocês hoje que nós, junto com sua equipe de política externa, apresentamos uma lista de 15 pontos de ação que formam a estrutura para um acordo de paz. Isso foi encaminhado por meio do governo paquistanês que está atuando como mediador. Vamos ver onde isso vai dar. E se conseguirmos convencer o Irã de que este é o ponto de inflexão, sem boas alternativas para eles além de mais morte e destruição, temos fortes indícios de que isso é uma possibilidade. E se o acordo acontecer, será ótimo para o Irã, para toda a região e para o mundo em geral. Quando olhamos para esse plano de 15 pontos, para mim, isso faz um paralelo com o plano de 20 pontos que o presidente Trump apresentou para conseguir um acordo negociado com o Hamas. Mas é importante notar que, desses 20 pontos, os pontos-chave eram que Israel iria recuperar todos os reféns vivos e mortos. O Hamas seria obrigado a se desarmar no final.
E Israel, as forças de defesa de Israel, controlariam, pelo menos por enquanto, até 53% da faixa de Gaza. Então, para Israel, esse era um acordo que eles estavam dispostos a assinar. Nós não sabemos exatamente quais são os 15 pontos. Caroline Leavitt, a porta-voz de Trump, disse esta semana que há alguns aspectos do que está sendo noticiado que podem ser verdadeiros, mas que há outras partes desse acordo que estão sendo relatadas que não refletem a realidade. Bem, os iranianos rejeitaram completamente. Eles disseram que não aceitam e apresentaram seus próprios 5 requisitos, tudo o que eles precisam. Então, o que eles disseram aqui foi que a primeira coisa é que os Estados Unidos têm que acabar com todos os ataques e Israel tem que acabar com todos os ataques contra os iranianos. Mas, mais importante ainda, eles estão falando sobre compensação, que eles merecem compensação pelo que lhes foi feito, compensação financeira, e também ajuda para reconstruir tudo o que foi destruído. E também, um dos pontos principais é que não há mais volta ao que era antes. Independentemente do que façam, os Estados Unidos e especialmente Israel não podem mais atacá-los se eles violarem o acordo. Então eles estão tentando amarrar as mãos tanto de Israel quanto dos Estados Unidos. Eles acham que estão com todas as cartas na mão. Isso pode ocorrer porque eles não sabem o que acontece lá, pois também estão desconectados. Então eles colocaram as 5 condições deles e Trump levou isso com tranquilidade e disse: tudo bem, nós não aceitamos isso. E ele está dando a eles a oportunidade de talvez tentar entender. O que aconteceu com eles não vai mudar, pois até esta semana ouvimos que o Hamas, você falou dos 20 pontos, o Hamas disse que não, isso não vai acontecer. Eles não vão se desarmar nem se desmantelar. O Ocidente não entende o que isso significa para eles, eles estão lá para ficar. O Irã pensa da mesma forma porque estamos negociando a partir da perspectiva do mundo ocidental e do que acreditamos ser a maneira correta de conduzir negociações. Eles estão fazendo isso de uma forma totalmente diferente. Não posso dizer isso no mundo oriental ou árabe. Eles fazem isso sob uma perspectiva islâmica religiosa, onde acreditam ter todas as cartas na mão. O fato de eles estarem sob pressão agora é exatamente o que o grande imame prometeu a eles, e isso está às vésperas do retorno dele. Então, na verdade, eles estão vendo isso independentemente do que aconteceu com eles. Eles estão vendo isso de uma forma muito positiva e acreditam que vão sair vitoriosos. É por isso que eles têm a ousadia de fazer essas exigências aos Estados Unidos. E eles também estão tentando oferecer algo aos Estados Unidos enquanto entram nas negociações. E Trump revelou que os iranianos deram um presente no início das negociações. Isso, na verdade, levou o presidente a estender o prazo das negociações por 10 dias, permitindo que 10 navios passassem pelo Estreito de Hormuz. Vamos conferir o vídeo? Eles disseram para mostrar a você que somos sérios, firmes e estamos presentes. Vamos deixar você ficar com 8 grandes navios carregados de petróleo. Acho que eles estavam com bandeira do Paquistão. E eu disse, bom, acho que estamos lidando com as pessoas certas. E na verdade, eles então pediram desculpas por algo que disseram e falaram. Vamos enviar mais 2 navios. E acabou sendo 10 navios. Espero não ter atrapalhado suas negociações. Acho que se você realmente analisar qual é a estratégia iraniana na Realpolitik aqui, eles sabem que Israel não pode manter uma guerra para sempre. Eles sabem que os Estados Unidos, mesmo podendo manter uma guerra pelo tempo que quisessem, haverá uma pressão doméstica enorme sobre o presidente Trump para sair disso. Sabe, eu conversei com um alto funcionário dentro do governo dos Estados Unidos esta semana e ele me disse que espera que isso dure por mais algumas semanas. Desde o início, ele acreditava que isso não terminaria antes da Páscoa judaica, que ocorre nesta semana. Parece seguir o cronograma, mas não pode durar para sempre, e os iranianos sabem disso. E é por isso que eles, de certa forma, têm tentado ampliar a janela de negociações. É por isso que eles diminuíram o disparo de mísseis balísticos contra Israel e outros países, porque, essencialmente, o que eles querem fazer é aguentar até os americanos desistirem. Eles querem que a paciência dos americanos e dos israelenses para continuar a guerra se esgote, e para eles a vitória é sobreviver. Se eles ainda estiverem lá no dia seguinte, se ainda puderem dizer que a República Islâmica está intacta, não importa o quanto tenham sido enfraquecidos, para eles, isso é uma vitória. É assim que derrotam os Estados Unidos. Será um período de vitória. Mesmo que eles permaneçam, será apenas uma questão de tempo até serem derrubados. Eles estão totalmente enfraquecidos.
A população de lá vai enfrentar uma situação econômica extremamente difícil depois dessa guerra. Se eles acham que Israel não pode durar para sempre, o que é verdade, mas isso não vai durar, ninguém esperava que Israel resistisse mais de um mês. Já estamos fazendo isso há 2 anos e meio. Na próxima semana, Israel completa 2 anos e meio em guerra, algo inesperado para os árabes. E na medida em que temos conduzido isso, não apenas ao longo das nossas fronteiras, mas Israel tem feito isso a 4.000 quilômetros das nossas fronteiras. Ninguém esperava que isso fosse possível. Ainda temos boas surpresas guardadas. Ao observar a economia israelense, que deveria ser a primeira afetada por uma guerra tão longa, vemos que ela não só permanece estável, mas também se fortalece devido ao sucesso no conflito, algo totalmente inesperado. Então eles estão baseando suas suposições no passado. Estamos em um novo mundo agora e eles também vão se surpreender com isso. A Marinha dos Estados Unidos enviou um navio com cerca de 2.500 fuzileiros navais para a região. O presidente Trump está considerando enviar mais 10.000 soldados para a região. E há relatos de que o governo dos Estados Unidos está preparando um plano para desferir um golpe final no regime iraniano, caso ele não aceite negociar. Vamos passar para o secretário de Estado, Marco Rubio. Estamos alcançando todos esses objetivos. Estamos adiantados em relação ao cronograma na maioria deles, e podemos alcançá-los sem tropas terrestres, sem nenhuma. Sobre o motivo dos desdobramentos, o presidente deve estar pronto para várias contingências, que não discutirei na mídia. E, novamente, eu te remeto ao Departamento de Guerra, que provavelmente vai te dizer exatamente a mesma coisa. Podemos atingir nossos objetivos com recursos limitados, mas estaremos sempre prontos para oferecer ao presidente o máximo de opções e oportunidades de ajuste a contingências. Enquanto isso, Israel tem atacado o Irã com muita força, mesmo durante esse período, certo? Vale notar que o presidente afirmou que a janela de 10 dias serve apenas para não atacar usinas de energia e instalações de petróleo do Irã. Mas, quando se trata das instalações militares e até mesmo das instalações nucleares e do próprio regime, Israel e os Estados Unidos continuam atacando com força total. Só alguns destaques aqui. A Força Aérea de Israel, na sexta-feira, atacou grandes complexos siderúrgicos nas cidades de Isfahan e Ahvaz. Na sexta-feira, a Força Aérea de Israel fez 3 ataques ao Irã, mirando fábricas centrais do programa de armas nucleares e da produção de munições. E isso incluiu a usina de água pesada em Arak, cujo produto é usado para operar reatores nucleares e que já havia sido bombardeada anteriormente. Além disso, uma fábrica que extrai urânio do minério em Yazd. Ambas ficam no centro do Irã. E na semana passada, Israel anunciou a eliminação de Ali Reza Tang-Siri, o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica, assim como de outros membros importantes das Forças Armadas iranianas. Aliás, fizemos isso pelos Estados Unidos porque eliminamos a pessoa que comandava a Marinha. Agora, os Estados Unidos observam os navios de guerra, mas ainda tinham um comandante. Nós o eliminamos. E isso também, você mencionou antes, você tem esses 10.000 soldados americanos entrando lá. Eles não têm marinha, não têm comandante agora. Isso garante, caso os americanos decidam colocar tropas em solo, isso garante e preserva a segurança dos soldados americanos. Tang-Siri foi apontado como responsável pela colocação de minas no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e pelo ataque a vários navios petroleiros que já haviam sido atacados anteriormente por barcos suicidas de alta velocidade. Mas também houve relatos de que Israel destruiu as fábricas onde eram produzidas as minas que estavam sendo colocadas no Estreito de Hormuz. Então, mais uma vez, você vê que primeiro Israel conquistou a superioridade aérea e depois entrou e começou a bombardear onde quisesse. E agora eles estão conquistando superioridade ao longo da costa do Golfo Pérsico. E isso pode muito bem preceder um ataque no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico. Enquanto isso, o Irã tem enviado enormes rajadas de mísseis balísticos por toda a região. Mas em Israel também vimos bombas de fragmentação. Você fala da região, eles enviam para toda ela, não só Israel. Esses outros países estão sendo atingidos com mais força e por mais mísseis do que Israel está sendo atingido. Os Emirados Árabes Unidos foram ainda mais atingidos que Israel, mostrando a ameaça que o Irã representa para todo o Oriente Médio. O Irã poderia ter direcionado todo o seu ataque a Israel. Assim, pessoas nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares diriam: viu, avisamos, vocês lutam só pelo Estado de Israel.
Mas aqui você vê como eles atacaram pelo menos 12 países em todo o Oriente Médio, incluindo os Emirados Árabes, o Catar, a Arábia Saudita e até mesmo tão longe quanto Chipre, certo? E então vimos eles lançarem mísseis balísticos intercontinentais na Ilha Diego Garcia, no meio do Oceano Índico. Mísseis que todos diziam que eles não tinham e eles negavam interesse nos estados que os possuíam. Pois é, exatamente. Agora vemos que Israel tinha informações de inteligência precisas sobre tudo o que os iranianos planejavam. Mas Israel também foi duramente atingido. Centenas e centenas de mísseis balísticos foram disparados contra Israel e os israelenses continuam tendo que correr para os abrigos. Talvez, se não fosse pelo sistema de alerta precoce de Israel, um sistema sofisticado de alerta precoce, se não fossem pelos abrigos antiaéreos espalhados por todo o país, se não fosse também pelos sofisticados sistemas de interceptação Arrow, Funda de Davi e Domo de Ferro, todos trabalhando em conjunto com o apoio do sistema Terra-AD dos Estados Unidos e mísseis Patriot, e também a mão de Deus. Acho que você poderia ter visto mais pessoas feridas, enquanto isso vários impactos foram relatados em Israel. Uma pessoa morreu no sábado, no centro de Israel, após um míssil de fragmentação do Irã atingir a região metropolitana de Tel Aviv. 6 locais de impacto foram relatados em Tel Aviv, incluindo um impacto em Ramat Gan, e então nos arredores de Beit Shemesh Mushav Eshtaol. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas quando um míssil balístico com uma ogiva de pelo menos centenas de quilos de explosivos de alguma forma conseguiu driblar os sistemas de interceptação e 11 pessoas ficaram feridas. As pessoas precisam entender que sistemas de interceptação são muito bem sucedidos, com 90% de sucesso, mas ainda há 10% restantes. Esses 10% podem ocorrer 1 ou 2 vezes por semana e causar grandes danos, como já vimos. Felizmente, até agora, tem havido muito mais danos materiais do que vítimas. Muito disso tem a ver com o público aqui, que foi treinado durante anos. O governo e os militares orientam as pessoas sobre como agir, como criar cômodos seguros em casa e adotar outras medidas. Mas também acostumando as pessoas a, uma vez que o alerta soa, elas precisam ir para esses cômodos e se proteger. E o fato de que o público aqui, algo muito incomum entre os israelenses, eles têm sido muito cuidadosos em seguir as instruções que estão recebendo. E eles vão para esses cômodos, e isso já provou várias vezes que salva vidas. Quero dizer, vimos que muitas das vítimas que Israel sofreu como resultado do disparo de mísseis balísticos não estavam em cômodos seguros quando essas coisas explodiram. Uma palavra de cautela. Sigam as instruções, como Netanyahu disse, vão para os cômodos seguros, mas há também bombas de fragmentação. Elas passam pelos novos sistemas, certo? E isso é um crime de guerra porque estão sendo disparadas especificamente contra centros populacionais. Porque o que acontece é que essas bombas de fragmentação se separam enquanto estão descendo pela atmosfera e simplesmente espalham estilhaços. Uma grande área populacional, às vezes com um raio de até 8 a 10 quilômetros, que são cerca de 5 a 6 milhas. E uma coisa interessante, vimos uma munição de fragmentação que realmente caiu em um sótão em Savion, certo? E não explodiu. Ela entrou direto na casa e simplesmente caiu no sótão sem explodir. Se aquela munição de fragmentação tivesse explodido ali, poderia ter destruído a casa inteira. Mas esses são alguns dos milagres que eu acho que Israel viveu nesta guerra. Com certeza. Enquanto isso, enquanto estamos nesse processo de negociação e ataques, vemos que todos os lados podem ter estratégias de escalada. Enquanto isso, neste fim de semana, os Houthis, nossos melhores amigos do Iêmen, decidiram entrar na guerra. Esta semana, na verdade, neste fim de semana, eles lançaram 2 mísseis em direção a Israel, além de um drone, e prometeram continuar nos próximos dias. Nós nos perguntávamos por que os Houthis estavam de fora desta guerra. Aparentemente, vemos isso como parte de uma estratégia de escalada, além de apenas lançarem mísseis balísticos que consideram mais um incômodo do que outra coisa. Foram interceptados e não chegaram a Israel. Certo, porque eles são lançados de longe e podem atingir Eilat, que é onde costumam mirar. Mas há preocupações adicionais de que, além de manter como refém a rota comercial no Golfo Pérsico e no Estreito de Hormuz, os Houthis que ficam na entrada do Mar Vermelho, que leva ao Canal de Suez.
Bem nesse ponto de estrangulamento também, que é o Estreito de Bab el-Mandeb. Vimos no início da guerra que os Houthis proibiram, basicamente fecharam o tráfego comercial pelo canal de Suez, o que força os navios a darem a volta completa pelo extremo sul da África, adicionando cerca de 2 a 3 semanas à viagem. Isso simplesmente aumenta o preço dos produtos mundialmente. Então, há preocupações de que, se os Houthis se envolverem, o dano econômico em escala internacional pode ser ainda maior do que apenas no Estreito de Hormuz. Enquanto isso, o governo israelense prometeu que os Houthis pagarão caro pelo ataque. Não gosto desse tipo de comentário. Quero saber o que realmente estamos fazendo e tanto os Estados Unidos quanto Israel estão preparados. Primeiramente, com o acordo com a Somalilândia, quando tantas coisas estão acontecendo ao redor desse quebra-cabeça, quando você começa a juntar essas peças, percebe que tudo faz parte de um quadro maior das coisas. Então, o relacionamento de Israel com a Somalilândia, que fica do lado oposto aos Houthis no Iêmen, e os Estados Unidos também moveram seus navios para o Mar Vermelho. Americanos estão mais preparados do que antes. Na verdade, eles chegaram a um acordo com os Houthis há mais de um ano, 2 anos atrás, no qual decidiram que estavam encerrando. Se eles não atacarem americanos, eles não serão alvo. Então deixaram isso para nós. Nós eliminamos toda a liderança dos Houthis há 1 ano. Os novos querem se juntar aos seus antigos comandantes. Vamos providenciar isso para eles. Uma nova base está sendo construída em frente aos Houthis, tornando mais conveniente e fácil para Israel atacar sem precisar vir de tão longe de Israel. Dizem que Israel poderá pousar aviões e usá-la para lançar ataques ofensivos. Então lá... E há outras opções na África no momento. Então, outros países estão entendendo a ameaça que essas organizações e esses islamistas extremistas representam para todos nesta região. Todos eles estão se unindo de algum jeito. Muita coisa ocorre nos bastidores e o que a mídia divulga nem sempre reflete a realidade. Isso sempre foi verdade, especialmente em situações sensíveis como a atual, de proporções históricas. Neste momento, existem opções que nem os Houthis conhecem e vão descobrir, infelizmente. Mas você percebe... Você mencionou outros países na África. Um dos países é Uganda. O chefe militar de Uganda alertou que forças armadas africanas poderiam entrar na guerra ao lado de Israel após uma série de declarações nas redes sociais que viralizaram nesta semana. E vimos o general Muhoozi Kainerugaba, filho do presidente de Uganda, Yoweri Museveni, e esse general é considerado o provável sucessor. Ele escreveu esta semana no X que estamos com Israel porque somos cristãos. E então, em outra postagem, ele disse que Uganda é o Davi que foi esquecido e negligenciado pelo mundo. Vamos derrotar o gigante Golias. Além disso, ele revelou uma foto de uma estátua de Yonatan Netanyahu, irmão de Benjamin Netanyahu, que foi o único soldado israelense morto na operação heróica de reféns israelenses capturados. No bicentenário... Vai fazer 50 anos, Uganda foi incrível, inclusive há um filme sobre isso, se quiser ver. E a Operação de Entebbe. Mas enquanto isso, Uganda está dizendo que, se Israel precisar da ajuda deles, eles têm outro exército que estaria disposto a apoiar. E eu acho que quando você olha para Somalilândia e Uganda dizendo, ei, estamos dispostos a lutar com Israel, estamos dispostos a ser aliados de Israel, o que você está vendo, eu acho, nesse último período, e isso remonta até antes de 7 de outubro, mas certamente desde 7 de outubro e ainda mais hoje, existe uma linha de falha geopolítica. E estamos começando a ver quais países estão dispostos a se alinhar com Israel e quais países estão se alinhando contra Israel, como países como a Espanha. Eu discordo. Não é a favor de Israel ou contra Israel. É do lado da retidão, do que é certo e justo, e do lado do mal. E às vezes, mesmo que você não esteja se juntando ao mal em si, o fato de não se posicionar contra ele já deixa sua posição muito clara. Desculpe interromper, mas as pessoas precisam entender uma coisa. Esses países africanos sabem que todos eles enfrentam problemas com o islamismo extremista financiado pelo Irã. O Irã não estava focado apenas contra Israel. O foco era contra o Ocidente, países africanos e cristãos na África. Por exemplo, se o Sudão do Sul está alinhado com Israel. Você tem o Quênia, que também está alinhado com, ou não é totalmente parceiro, mas entende os benefícios do relacionamento com Israel.
E todos esses países que não entendem isso e por algum motivo querem fazer disso uma questão sobre Israel, estão do lado do mal. E agora estamos olhando para a África como uma grande fronteira para Israel, tanto em termos de alianças militares quanto em termos de oportunidades econômicas. Muitos dos avanços tecnológicos criados por Israel em relação à tecnologia hídrica, tecnologia solar e agricultura. A África é um enorme mercado para toda essa tecnologia. Acho que já estamos começando a ver Israel e empreendedores israelenses fazendo negócios em Angola e em outros países. E eu acho que você, o primeiro-ministro, já foi à África. Acho que foi há uns 7, 8 anos atrás, a primeira vez. Mas você verá cada vez mais países na África fazendo negócios com Israel. Também vimos na véspera desta guerra com o Irã, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, vindo a Israel. E este é um país, novamente, com cerca de 1,2 a 1,4 bilhão de pessoas, um enorme mercado potencial para Israel. E provavelmente será um dos aliados mais importantes de Israel neste próximo período, podendo fornecer a Israel uma enorme capacidade de manufatura. Também estamos olhando para países como a Alemanha, que agora está comprando o sistema de defesa antimísseis Arrow 3 de Israel, e até vimos a Volkswagen declarar que iria usar algumas de suas fábricas para começar a produzir alguns dos mísseis Tamir. O que são esses interceptadores de mísseis balísticos do sistema Arrow? Muitos países pelo mundo estão se aproximando de Israel e se alinhando ao lado da moralidade. E ainda assim, outros, como vemos, estão se afastando. Também vimos esta semana que o primeiro-ministro Netanyahu fez um forte endosso a Viktor Orbán, o líder da Hungria, que está concorrendo à reeleição, em apenas acho que cerca de 2 a 3 semanas. Orbán tem liderado esse bloco da Europa Oriental, que inclui outros países como Polônia, República Tcheca e Sérvia, que vem se aproximando de Israel, enquanto a Europa Ocidental, de certa forma, se distancia. Vale ressaltar, não se trata apenas de Israel, mas também dos Estados Unidos. Ambos são o centro da nova ordem mundial. E não é só baseado em interesses, é baseado em entender o que é certo e o que é errado, o que é justo e o que são os regimes terroristas assassinos que por muito tempo o Ocidente foi tolerante e paciente. E agora eles precisam pôr um fim nisso. E é isso que os Estados Unidos fizeram ao se posicionar aqui nesta guerra com o Irã. E muitos dos países mais sensatos estão entendendo que o que era aceito no passado não é mais aceitável. E eu acho que eles estão mais do que felizes em fazer isso porque entendem as dificuldades que todos esses países enfrentam. Infelizmente, aqueles que já estão mergulhados nesse extremismo islâmico, se espalhando em seus próprios países, são um grande problema. E se todos, depois da queda da União Soviética, disseram que estávamos no fim da história, a história nunca termina, ela continua de novas maneiras, então podemos eliminar essa ameaça. Enquanto isso, o que já se enraizou na Europa Ocidental é algo que todos teremos que enfrentar, infelizmente, quando chegar o momento. O futuro não pertencerá a países extremos como o Irã, mas aos extremismos que ocorrem e ocorrerão dentro das democracias ocidentais. As democracias ocidentais que vinham sendo exploradas por essas forças extremas. Enquanto isso, Israel está lutando longe de suas fronteiras e também mais perto de casa. Uma frente importante nesta guerra foi aberta nas últimas semanas no Líbano. Mais uma vez, Israel disse que já havia reduzido as capacidades do Hezbollah em algo entre 70% a 75% e assinou algum tipo de acordo de cessar-fogo que foi intermediado pelo governo Biden pouco antes das eleições, o que permitiu que Israel congelasse a frente. Mas agora vimos o Hezbollah entrar na guerra. Eles têm disparado muitos foguetes contra comunidades do norte e Israel enviou tropas para começar a lutar no Líbano. Não é uma invasão terrestre completa, mas certamente operações limitadas, e Israel já sofreu algumas baixas, mesmo aqui já vimos isso. 3 soldados morreram esta semana no Líbano, incluindo o sargento Aviad Elkanan Volansky, o sargento-chefe Ori Greenberg e o sargento Moshe Yitzka. Kakoin Katz, que era um soldado sem família no país de Hartford, Connecticut, lutando dentro do Líbano. Essa é a dor com a qual temos que lidar, e isso é com a unidade de paraquedistas, a 890ª, na qual servi. Meu filho também serviu lá.
Meu filho está como reservista agora na Síria, protegendo a fronteira lá. Ou seja, enquanto focamos no Irã e enfrentamos o problema com o Líbano, também devemos proteger as demais fronteiras. Então você tem tropas ao longo da fronteira com Gaza, com o Hamas, você tem forças em Judeia e Samaria também. Nossas forças protegem a fronteira de Israel com a Síria e agora se deslocam para o Líbano. Mas a questão com o Líbano, que não diria decepcionante, precisa ser percebida pelas pessoas. O governo do Líbano prometeu desarmar o Hezbollah, por isso nos retiramos do país e deixamos de eliminar o grupo, já que disseram que mantê-lo armado não era do interesse do Líbano. Eles não só falharam nisso, como ficou claro que ignoraram o que ocorria, pois o Hezbollah continuou enviando forças ao sul do Líbano para ameaçar Israel. Eles deveriam ter feito isso. Havia forças da ONU ainda lá por causa da Resolução 1701 da ONU, que há 20 anos também havia feito uma promessa a Israel. Então, enquanto o Hezbollah se posicionava ao lado tanto do exército libanês quanto das forças da ONU ali, eles estavam fechando os olhos, literalmente fechando os olhos para o que estava acontecendo. Agora Israel descobre, ao avançar nessas áreas, que o Hezbollah estava instalado ali com tropas e munições e precisa eliminar isso. E o que estamos fazendo agora é empurrá-los para o norte do rio Litani, que é uma barreira natural. E vamos eliminar todas as posições no sul do Líbano. Dissemos para toda a população, acho que 200 mil pessoas foram orientadas a se deslocar para o norte. Qualquer pessoa nessa área ao sul do rio Litani será considerada um agente inimigo. E os civis se mudaram, então não há mais civis lá. O que vai acontecer é que Israel já começou. Primeiro, destruímos as pontes para impedir o retorno do Hezbollah ao sul. E vamos eliminar todas as aldeias e cidades no sul do Líbano para que o Hezbollah não possa mais retornar e ameaçar os civis no norte de Israel a partir desses locais. E vimos o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, esta semana, afirmar que o rio Litani deveria ser a nova fronteira norte do Estado de Israel. E eu acho que há grandes questões sobre se Israel vai enviar uma onda maciça de tropas para o sul do Líbano e quando isso poderia acontecer. Pode ser que tenhamos que esperar a frente do Irã estar quase concluída, porque se você entrar no sul do Líbano, vai querer fazer isso com cobertura aérea suficiente. Neste momento, a maioria dos recursos aéreos que Israel possui está sendo desviada para o teatro principal, que é o Irã. Pode ser que a Força Aérea também precise ser desviada para lidar com os Houthis. Então pode ser que a entrada dos Houthis seja uma manobra diversionista, na verdade para proteger o Hezbollah por um período mais longo, não apenas para proteger o Irã, mas também surgem questões sobre se Israel realmente avançará sua fronteira, tomará mais terras no sul do Líbano e se haverá uma operação terrestre em grande escala lá. Vai haver, já estamos preparados para isso. As tropas têm treinado nas últimas semanas. Existem novas tecnologias que fazem com que seja sempre útil ter a Força Aérea por perto. Mas você tem artilharia e tanques, além de novas tecnologias modernas que a infantaria adaptou e está usando em suas atividades. Não quero entrar em mais detalhes sobre isso, mas essas coisas realmente facilitam o avanço da infantaria. Eliminamos a maior parte da ameaça que o Hezbollah representa, então eles já não são mais o que eram, uma espécie de organização semi-militar. Depois da experiência deles na Guerra Civil Síria, eles receberam treinamento dos sírios e iranianos. Esse elemento já não existe. O que há hoje são organizações terroristas. Avançamos, movendo-os ao norte do rio Litani e estabelecemos posições. É isso que Israel está planejando fazer. E não há civis ao sul do rio Litani. Pode chegar até o rio Zarani, que fica a mais 10 quilômetros para dentro do Líbano. Porque o governo do Líbano falhou em fazer o que é sua responsabilidade como país soberano, eles não nos deixaram alternativa a não ser fazer o que é do interesse dos nossos civis. Nossa primeira obrigação é a proteção dos civis do nosso país, assim como em qualquer outro país do mundo. E quando o governo do Líbano falhou em garantir que sua soberania fosse respeitada pelos elementos dentro do seu próprio país, isso já não é mais nossa responsabilidade. Temos que garantir que esses elementos não ameacem mais o Estado de Israel. Demos a eles vários anos para fazer isso. Eles falharam e às vezes até colaboraram, independentemente do motivo. Não nos importamos com as razões. Nós apenas olhamos para os resultados. Os resultados foram que nossa fronteira norte foi ameaçada por elementos dentro do Líbano.
Então, esperamos que isso possa trazer uma situação em que as coisas se acalmem. Pode levar 1 ano, 2 anos, 10 anos, talvez 20 anos, ninguém sabe mais. Não estamos colocando um limite de tempo nisso. Deixamos claro que a fronteira norte não será mais alvo de ataques do Líbano até que o governo libanês crie uma entidade para controlar suas fronteiras. Vimos a doutrina militar de Israel mudar. Sim, certo? Com certeza. Anteriormente, antes de 7 de outubro, Israel permitia esse acúmulo de foguetes e túneis em Gaza. Eles sabiam que isso estava acontecendo lá. A mesma coisa no sul do Líbano. A estimativa era de que o Hezbollah possuía bem mais de 100 mil foguetes e mísseis que poderiam atingir centros populacionais israelenses. E Israel permitiu que o Irã construísse não apenas um programa de mísseis balísticos, mas também chegasse perto de obter material em grau de armamento. Armas nucleares. E agora você vê que Israel reconheceu, junto com o apoio dos Estados Unidos, sua própria influência, seu próprio poder, sua capacidade de mostrar o poder da sua força aérea e de não mais tolerar essas ameaças. E como você mesmo disse, se isso significa que não há uma vitória totalmente clara, eles mudaram o paradigma. Eles enfraqueceram todos os tentáculos. Eles enfraqueceram a cabeça desse povo do terror no Irã e não vão mais tolerar mobilizações militares. Se eles virem outra mobilização militar, eles vão agir. Exatamente. E só para as pessoas entenderem do que estamos falando, antes, o que fazíamos aqui em Israel sempre levava em conta o seguinte: espere, se fizermos isso ou aquilo, eles vão lançar foguetes. Se respondermos, mesmo na Judéia e Samaria, se respondermos a uma mobilização terrorista lá, então você pode ter o Hamas em Gaza ou pode ter o Hezbollah atirando. Hezbollah construiu uma tenda dentro do território de Israel, ao longo da fronteira com o Líbano, alguns meses antes da guerra. Israel não removeu essa tenda, sabendo que o Hezbollah estava enviando pessoas para a tenda, indo e voltando. Eles não os tiraram de lá porque tinham medo de que isso escalasse. E foi nessa época que Naftali Bennett e Yair Lapid, por cerca de 1 ano e meio, interromperam o mandato do primeiro-ministro Netanyahu com uma manobra parlamentar para se colocarem nos cargos de primeiro-ministro. Você percebe a liderança fraca deles frente a uma liderança forte, com certeza. Agora, essa guerra começou em 7 de outubro com Gaza. Mencionamos anteriormente que houve um plano de 20 pontos, um acordo negociado para encerrar, eu diria, as rodadas intensas de combates. E além do plano de 20 pontos, o presidente Trump instalou o Conselho da Paz, que tem como objetivo cuidar do dia seguinte aos combates em Gaza. E eles nomearam Nikolai Mladinov, que foi um ex-enviado da ONU responsável por lidar com Gaza, para ser o chefe desse Conselho da Paz e para lidar com Gaza. Então, Mladinov se dirigiu ao Conselho de Segurança dos Estados Unidos na semana passada com o que ele chamou de um plano abrangente para implementar o que ele disse ser, abre aspas, uma autoridade, uma lei e uma arma que se aplica a todos os grupos armados na faixa de Gaza. E havia 5 pontos aqui. E eu quero passar por alguns desses 5 pontos e obter suas respostas aqui. Então, o primeiro ponto estipula um processo de desmilitarização simultâneo junto com a retirada das forças de defesa de Israel da parte leste de Gaza. O segundo exige lidar com armas como foguetes, munição pesada, explosivos e fuzis de assalto. Armas pessoais, ele disse, serão tratadas depois, essas são metralhadoras. O terceiro ponto diz que será preciso verificar as etapas de desativação das armas para começar a reconstrução. Em quarto lugar, o plano propõe caminhos para que aqueles afiliados a grupos terroristas possam retornar à vida civil com dignidade, certo, entregando algumas de suas armas. E por fim, Mladinov disse que seu escritório mantém a flexibilidade dos prazos para executar o plano, aspas, porque a realidade no terreno nem sempre corresponde aos prazos no papel. Então, o que estou vendo aqui é que ele está afirmando que qualquer movimento do Hamas para entregar armas precisa ser acompanhado pela retirada israelense do território que controla. Mladinov pode estender os prazos se o Hamas não cumprir com suas exigências. Parece que eles só querem retirar as forças de defesa de Israel de Gaza. Ah, bom para eles. Eles podem pensar o que quiserem. O Conselho de Paz de Trump. Bem, isso é bom,
Trump deixa claro que fala sério sobre essas questões e, como faz nas negociações com o Irã, dá chance para que se provem. E eles estão dizendo que vão enviar uma força internacional para Gaza que é aceitável para Israel. Mas quem vai entrar em Gaza sabendo que o Hamas está armado e pronto? O Hamas deixou claro nas últimas semanas que controla Gaza. Circulando por aí, eles não estão apenas matando pessoas que se opõem a eles, mas também deixando muito claro para todos ao redor e afirmando claramente que não vão se desarmar. Então, duvido que qualquer força estrangeira vá entrar lá, o que significa que vamos ver o que acontece e nós vamos cooperar com eles. Até certo ponto, quando ameaçarem ou lançarem um míssil, como já fizeram nesta guerra, disparando ao sul de Israel sem atingir o país. Se tentarem repetir o que houve antes, não será igual ao passado. Vai ser uma conclusão disso, ou seja, Israel então poderá concentrar todo o seu poder militar na faixa de Gaza, assumir o controle e depois sair permitindo que a comunidade internacional assuma, porque eles estão planejando construir uma base, seja uma base naval ou algum tipo de porto que vai ajudar com a entrada de petróleo do Irã. Há grandes planos em andamento que os americanos querem garantir que aconteçam. Os americanos podem ter uma organização terrorista operando e colocando esses interesses em risco na faixa de Gaza. Então foi dito nas escrituras judaicas que, após a queda do segundo templo, a profecia foi dada aos tolos. Não precisamos profetizar, podemos esperar e ver. Podemos basear nossas suposições na realidade. A realidade é que, como você mencionou antes, Israel mudou e não vai mais aceitar as realidades que existiam antes de 7 de outubro, porque sabemos que isso pode custar vidas e sangue de israelenses, algo que não vamos mais tolerar. Enquanto isso, entre se proteger dos mísseis e o som das sirenes, os israelenses estão se preparando para o feriado da Páscoa judaica que acontece nesta semana. De muitas maneiras, a Pessach é o dia da independência do povo judeu. Nós lembramos da história de que Jacó e sua família desceram ao Egito num grupo de 70 pessoas. Eles se transformaram em uma nação que foi escravizada pelo faraó no Egito, o governante do Egito, por 210 anos. E então Deus envia Moisés como um redentor para o povo judeu. Há 10 pragas. A travessia do Mar Vermelho a pé, muitos milagres. E quando Israel atravessou o Mar Vermelho, eles basicamente nasceram, pois pela primeira vez na história judaica havia uma nação judaica independente. E de muitas maneiras o que acontece ali é chamado de primeira redenção do povo judeu. E é importante notar que o primeiro-ministro Netanyahu chamou esta guerra de guerra da redenção. Sim, você disse perfeitamente, não tenho nada a acrescentar. Está claro que os anos podem passar, mas as coisas continuam as mesmas em muitos aspectos, o processo continua o mesmo. E estamos no meio de um processo bíblico, sem dúvida, e há muitos paralelos entre as histórias da Bíblia e o que estamos vivendo. Só daqui a alguns anos as pessoas vão conseguir olhar para trás e realmente identificar e ver o que está acontecendo aqui. Então somos muito afortunados por estarmos vivendo neste tempo. Mencionei isso porque você falou do desconforto que sentimos. Alguns israelenses tomam isso como certo, sem compreender. Talvez a maior vitória de Israel tenha sido a Guerra dos 6 Dias. Em 6 dias derrotamos os 7 exércitos árabes que nos atacaram, mas as pessoas esquecem disso. Mesmo assim, mais de 400 civis foram mortos pelos bombardeios jordanianos, a Síria bombardeando o norte de Israel, a Força Aérea Egípcia. Mesmo tendo derrubado a maioria deles, perdemos mais de 26 aeronaves naquela guerra, apesar de termos total superioridade aérea. Tantas coisas aconteceram naquela época e ninguém vê isso como algo que não seja a vitória definitiva de Israel. Então, infelizmente, a vitória vem acompanhada de dor e de perdas. Mas precisamos olhar para o sucesso geral aqui e entender como somos afortunados por sermos a única geração nos últimos quase 80 anos, a única geração do povo judeu em mais de 2000 anos. Podemos nos levantar e defender sem depender do auxílio do resto do mundo. Conseguimos fazer isso sozinhos. Então, nesta semana, vamos desejar a todos um feliz Pessach. E esse foi mais um Minuto de Jerusalém. Meu nome é Alex Traiman, estou aqui com Danny Seaman, esperando que Josh Hastings volte, se Deus quiser, na próxima semana. Um agradecimento especial à equipe atrás do vidro, Aaron Worgolanter, Yuri Sversky, o chefe de produção de vídeo, Ryan Lufschitz, nosso editor e o produtor, Zach Sickerman.
Se você gostou deste programa, então clique no botão de curtir, compartilhe. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se no canal. Isso ajuda esses vídeos a alcançarem mais pessoas no algoritmo. Se você realmente gosta do que estamos fazendo, clique no botão de super agradecimento, faça uma doação ou acesse jns.org, clique no botão de doar, torne-se um assinante mensal e receba todas as suas notícias da JNS. Até a próxima semana, aqui no mesmo lugar e horário, no Minuto de Jerusalém. Obrigado.